Se for estratégico para o seu negócio, reduzir o lead time dos seus projetos em 20% ou mais, resguardadas as questões de segurança, qualidade, escopo e orçamento, vem comigo. No bate-papo de hoje, eu tenho o imenso prazer de estar novamente com o meu amigo Ricardo Leite. Olá, Ricardo. Nada como uma sexta-feira de manhã, final de semana está chegando. Bom dia. Bom dia, Fabiano. Obrigado novamente pelo convite. É sempre um prazer falar contigo. O prazer é sempre e todo meu, Ricardo. Meu caro, vamos ao que viemos. Como eu disse na abertura desse vídeo, hoje o tema é sobre a teoria das restrições no ambiente de gerenciamento de projetos. Afinal de contas, meu caro Ricardo, essa história que é a teoria das restrições pode e já proporcionou a redução de 25%, 30%, 35% do lead time de projetos. Afinal de contas, é lenda urbana? É a loira do banheiro? O que é? É verdade ou não é? Vamos lá, fala um pouquinho sobre isso aí hoje, Ricardo. Fabiano, isso tem muita literatura já comprovando esses ganhos, né? A gente tem, desde o início da aplicação da corrente crítica, ela sempre se vendeu sozinha no sentido de ter resultados comprovados, né? Então, desde das primeiras aplicações em ambientes mais complexos, como a indústria petroquímica ou a indústria aeroespacial, sempre se obteve resultados muito significativos. E uma característica muito comum, né? O que são esses 30%? As primeiras, acho que a gente tem que nivelar um pouco do que se trata 30% e em que condições isso se realiza, né? Quando a gente diz que teve 30% de redução no tempo de entrega, no lead time de um projeto, na verdade a gente está dizendo que o mesmo projeto, dado as mesmas condições de escopo, né, o mesmo conteúdo para ser entregue, com as mesmas condições de qualidade, foram entregues praticamente em 2/3 do tempo original. O que quer dizer isso? Você tinha um planejamento de um determinado projeto, por exemplo, para 12 meses. Esse planejamento tinha um determinado escopo, ou seja, a quantidade de coisas que eu queria ter entregado dentro daquele projeto, com o respectivo orçamento e com uma respectiva expectativa de qualidade. Quando a gente fala numa redução de 30%, esse mesmo projeto, dentro dessas condições, foi entregue em 9. Ou seja, você consegue encurtar o tempo total de entrega de projetos. E tem muitas pessoas que dizem, mas como é que isso se confirma? Porque hoje a gente tem uma estatística que joga contra a maioria das pessoas que milita dentro da área de gestão de projetos, dentro da maioria dos gerentes de projeto que tem essa função como profissão, que é uma performance que ela ainda é muito questionável do ponto de vista de pontualidade e do ponto de vista de celeridade, ou seja, de poder entregar as coisas que os projetos se propõem de uma maneira mais rápida e mais precisa, né? Então, como é que você consegue, além de reduzir esse prazo de uma maneira tão significativa, ainda garantir percentuais de pontualidade tão altos, né? Então, eu acho que a teoria das restrições como um todo, ela tanto na questão de operações quanto na questão de projetos, ela endereça um assunto que ele é fundamental, que é como se lida ou como se trata com a questão da variabilidade, que pode parecer um termo técnico, um termo de estatísticos ou de matemáticos, mas a variabilidade nada mais é do que a realidade, a vida como ela é. Nós chamamos a vida como ela é de variabilidade dentro de TOC, mas são coisas que acontecem. E se você parar para pensar, a gestão de projetos, até o Dr. Goldratt inserir a corrente crítica, ela lidava com a variabilidade de maneira muito parecida com que o mundo de operações também lidava, que era tentar colocar um planejamento extremamente detalhado. Sempre se teve um paradigma que quando você
planeja num nível de detalhe muito mais alto, no sentido de ter mais detalhes do que precisa, você passa uma sensação de segurança. Mas é exatamente ao contrário. Quanto mais detalhe você infere a um plano, menos chance você tem de reagir à realidade. Isso acontece dentro do ambiente de operações com os sistemas que a gente chama de planejamento finito, né? Quando o Dr. Goldert sai da física e se aproxima da gestão de operações, ele endereça exatamente esse ponto, ou seja, ele questiona a validade de ter um plano muito detalhado, de setor a setor, de recurso a recurso, tudo que vai ter que entrar e sair de cada recurso minuto a minuto dentro de um ambiente extremamente interligado, conectado e ter que ser sincronizado. A mesma analogia ele trouxe quando ele desenha a solução de gestão de projetos, escreve a corrente crítica, ele faz uma analogia a esse problema e traz uma solução muito semelhante à que foi usada em operações para dentro do ambiente de gestão de projetos, que é como é que eu consigo garantir as minhas entregas tendo a flexibilidade de poder reagir à realidade. Então ele adapta toda a metodologia que já era um sucesso dentro da área de operações e que foi transcrita na literatura através da Meta e os outros livros de operações, ele traduz isso para dentro do ambiente de gestão de projetos. E ele organiza e sincroniza o ambiente de gestão de projetos de uma maneira muito mais eficiente para reagir à realidade. Muitos anos depois, hoje, para quem gosta do assunto e quem conhece um pouco da questão de projetos, especialmente na área de tecnologia, de sistemas, muitos anos depois a gente vê surgir na área de operações o Lean, exatamente tentando endereçar os mesmos dilemas, os mesmos problemas, e dentro da área de gestão de projetos a gente vê a derivação do Lean, que é os conceitos de agilidade, o Agile e as suas metodologias, como o Scrum e outras, nascem da mesma demanda, ou seja, de como é que a gente consegue lidar com essa variabilidade e lidar com essa realidade, porque se percebeu em vários ambientes, inclusive no de sistemas, que se tinha uma dificuldade, se tinha uma performance muito, muito pequena ainda em relação à pontualidade, em relação a garantir que as coisas deveriam ser entregues como planejadas. Então, se trouxeram outras metodologias para tentar endereçar exatamente aquilo que a TOC endereçou do jeito dela. A questão de lidar com a variabilidade através dos pulmões, a questão de tentar fazer um fluxo contínuo. A ideia do fluxo contínuo, ela até hoje ela é perseguida na grande maioria dos projetos, e essa redução aí que o Fabiano coloca, a redução de 30%, ela não é uma redução onde nós estamos fazendo as tarefas 30% mais rápidas. Ela é simplesmente, essa redução advém de estabelecer um fluxo contínuo, do início ao final do projeto. O que nós tentamos extrair dentro do tempo de execução é exatamente os tempos onde as tarefas ficam em filas, as tarefas ficam esperando alguma coisa. Quando a gente extrai o tempo de espera, seja de um fluxo operacional, ou seja de um fluxo de projetos, ou de um fluxo de serviços, enfim, a gente consegue obter ganhos muito significativos, não acelerando a execução. Não é você entrar num regime de urgência o tempo inteiro, não é você colocar a máquina numa alta rotação do primeiro dia ao último dia e tratar o fluxo do projeto como um incêndio, não é isso. A aceleração que provém da TOC, ela vai na direção oposta, é justamente tentar estabelecer o fluxo contínuo dentro de um padrão e não tentar acelerar os pequenos momentos onde você tem de execução. A aceleração, ela não provém de mais esforço, muito antes pelo contrário, ela provém de um fluxo contínuo dentro de um esforço controlado. Existem, para quem milita dentro da área de gestão de projetos, quem é gestor de projetos, sabe que a intensidade do esforço, em alguns momentos da execução, ela precisa ser maior.
mas ela não se mantém alta muito tempo. Não é você fazendo os recursos trabalharem mais num regime de exceção que você consegue tirar 30%. Esses ganhos eles são pontuais, você consegue eventualmente dentro de um cronograma grande de projeto ter alguns momentos onde a intensidade tem que ser maior, mas isso tem que ser dosado. E inclusive a visão do fluxo contínuo proporciona ferramentas que você sabe exatamente aonde você deve colocar o pé no acelerador. Porque muitas vezes, dentro de projetos muito complexos e de difícil sincronização, quando você lança a mão de algumas ferramentas ou de alguns métodos de aceleração, de tentar quebrar precedências ou de tentar acelerar recursos, colocando mais capacidade, enfim, você não tem certeza absoluta que aquela intensidade que você está colocando naquele ponto, ela traz um ganho real na entrega do projeto. A visão de TOC, justamente por proporcionar um foco naquilo que se entende como sendo a sequência mais importante de tarefas dentro de um projeto, você consegue garantir que a sua atenção, como a gente gosta de falar dentro de TOC, a atenção gerencial, que se traduz em foco, que se traduz em celeridade, que se traduz em aumento de intensidade de execução, você tem como garantir que aquilo está sendo colocado nos locais corretos, dentro do cronograma e nos momentos corretos. E isso permite, porque muitas vezes isso, quando ele é feito de maneira equivocada, você desincroniza o ambiente, você corre com algumas atividades e outras ficam para trás. Como normalmente nos cronogramas de projeto essas coisas têm que chegar ao mesmo tempo no mesmo local, ou seja, elas necessitam de sincronização, muitas vezes eu já presenciei o fato em que você perde essa intensidade ou perde esse esforço extra que você fez em algum ponto do cronograma por não ter feito ele em todos os caminhos necessários. Eu acho que a visão de TOC de um cronograma, de um projeto, apesar dela ser mais simplificada do que um cronograma determinístico, de um cronograma completo, ela proporciona um nível de sincronização melhor. Então, eu acho que, tentando assim, fazer um resumo da pergunta do Fabiano, sim, 30% ele não é um absurdo, ele é um ganho muitas vezes comprovado em vários ambientes. No Brasil, nós já tivemos implementações em ecossistemas de tecnologia, onde esse ganho já se comprovou, né? Nós conseguimos comparar os projetos antes e os projetos depois de uma implementação de TOC e a gente verificou que esse ganho ele foi bastante plausível, ele não é nada fora do comum de uma implementação feita da maneira correta dentro de TOC em projetos. E se a gente vai para a literatura, a gente comprova que esse é um ganho relativamente normal de acontecer, utilizando exatamente essas ferramentas, né? Ou seja, procurando estabelecer fluxos contínuos, sincronizando melhor o ambiente de projetos, lidando melhor com a variabilidade, ou seja, tem dispositivos que você consegue colocar dentro dos cronogramas que permitem que a variabilidade, ou o Murphy, como o Dr. Goldratt gostava de usar, né? Ele não atinja de maneira muito severa os cronogramas e os planos de execução dos projetos. Então, eu sou um crente no sentido de que a teoria das restrições dentro do ambiente de projetos, quando ele é bem implementado, com as ferramentas corretas e utilizado da maneira correta, ela proporciona, sim, reduções muito significativas nos cronogramas dos projetos. Algum ponto a mais, assim, Fabiano, o que você acha aí? Fantástico, Ricardo. De toda essa, eu agradeço de toda essa sua clareza e o poder de síntese, né, Ricardo? Porque creio que o seu objetivo e o meu aqui, muito mais meu do que seu, porque quem está fazendo a gentileza de contribuir com essa iniciativa é você, é dar essas pequenas pílulas para que os assinantes do canal, ou para quem está assistindo os vídeos pela primeira vez, ou esse vídeo pela primeira vez,
possa aumentar a sua curiosidade sobre a teoria das restrições e, no caso específico aqui, sobre gerenciamento de projetos. E um ponto que, dentre vários interessantes que você colocou aqui, que eu vou pensar, que não é intuitivo, né? Porque quando a gente fala reduzir o lead time dos projetos, a gente infere, mas pela sua fala, infere de forma errônea, de que então nós vamos sair reduzindo o lead time de todas as atividades. Se eu entendi bem, eu te peço, caso eu tenha entendido errado, que você me corrija, é que não. É muito pelo contrário, é criar as condições necessárias e suficientes para que não os prazos das atividades, mas as durações das atividades, elas possam ocorrer no tempo que foi estimado, desde que nós tenhamos as condições necessárias e suficientes, levando em consideração que nosso amigo Murphy vai atuar. Por isso da questão dos pulmões, se eu entendi direito. É mais ou menos por aí, eu tô viajando na maionese, Ricardo? Não, isso é correto, Fabiano, porque dentro do ambiente de projetos, de novo, né, sempre eu gosto de fazer algumas analogias com o ambiente de operações. No ambiente de projetos, o que acontece? A gente tem algumas características que nós trazemos da maneira que nós trabalhamos e da maneira como nós nos comportamos, elas são mais evidentes dentro de um projeto. Por quê? Porque ao contrário do ambiente seriado, do ambiente de operações, um projeto ele é, por definição, um ambiente exploratório, onde a gente não tem exatamente certeza do que precisa ser feito para a entrega de um determinado escopo e nem de como aquilo deve ser feito. Então, a gente faz o melhor plano possível, dadas as condições de conhecimento e de certeza que a gente tem no momento de planejamento. O que acontece? Quando algumas dessas características humanas são levadas para dentro de um cronograma de projeto, dentro de uma condição normal, o que acontece? Você tem algumas dessas condições, elas normalmente tendem a alongar os cronogramas de projeto mais do que o necessário. O que eu quero dizer com isso? Normalmente a gente cria mecanismos de defesa para não se colocar numa posição delicada. Nós, como gestores de projeto, muitas vezes, procuramos proteger a data do projeto como? Colocando colocando durações dentro das tarefas cercadas de algum tipo de certeza. O que eu quero dizer com isso? Como a gente não tem uma clareza muito detalhada de se aquela tarefa realmente é que precisa ser feita e como ela vai ser executada, é natural, e isso dentro da característica humana de todos nós, que a gente coloque algum nível de segurança dentro dessas tarefas. Mesmo que a gente use alguns dispositivos aí mais conhecidos dentro da área de gestão de projetos, né, como a estimativa de três durações, né, a mais otimista, a mais pessimista e a mais provável, e tentar ponderar isso. Mesmo assim, quando se usa pontos de função no caso de tecnologia, ou metros quadrados, homem-hora no caso de construção civil, cada tipo de projeto tem as suas medidas específicas para medir e para estimar durações. Essas durações normalmente carregam um certo nível de incerteza, e por carregar esse nível de certeza, elas carregam segurança. Ou seja, eu coloco dentro das durações previstas algum tipo de proteção para preservar a equipe, para preservar aquelas datas que estão sendo que a gente está se comprometendo, e para preservar um pouco digamos assim, do ambiente de sanidade dentro de um projeto. A gente nunca faz um cronograma muito justo. E para quem não conhece teoria de restrições, esse dispositivo de segurança ele é colocado dentro de cada tarefa, em maior ou em menor grau, de acordo com o nível de certeza que a gente tem em relação àquela tarefa, a gente coloca ali. Por quê? Porque a gente pressupõe que nem todas as condições vão ser as ideais quando eu for executar. Muitas vezes eu não tenho os elementos que eu preciso ter na data que eu queria ter
quando eu deveria estar iniciando aquela tarefa, ou seja, eu já parto do pressuposto que talvez eu comece ela um pouco depois, e como o cronograma ele é determinístico, ele não é baseado em durações e sim em datas, eu estou estimando que eu talvez tenha, durante a execução daquela tarefa, algumas coisas do ambiente não me ajudem. Por exemplo, eu preciso fazer, além daquela tarefa, eu preciso fazer outras coisas. Isso acontece muito frequentemente quando os recursos são compartilhados, ou entre vários projetos, ou mesmo dentro do projeto entre várias tarefas, ou mesmo ainda aquele tipo de recurso que, além de projeto, faz outras coisas. Então, você parte do pressuposto que durante aquele tempo que você deveria estar fazendo aquela tarefa, você está fazendo aquela tarefa e várias outras coisas. Então, aquela duração que está ali, ela está carregando dentro daquela estimativa da duração várias coisas que você tem que tirar do ambiente, você tem que isolar. E quando você começa a tentar planear, tentar planejar um cronograma dentro do ambiente de teoria de restrições, você precisa, a primeira coisa, você precisa extrair essa segurança o máximo possível de dentro das tarefas. Mas elas precisam existir. Essas seguranças, elas não podem ser retiradas do projeto. Elas têm que ser realocadas. Porque esses tempos e essas estimativas de segurança, no final das contas, é o que vai proteger os entregáveis da realidade, ou seja, de Murphy, da chamada variabilidade. Então, a gente procura, antes de cada entregável, antes de cada ponto crítico do cronograma, a gente procura agrupar essas seguranças que foram extraídas das tarefas, a gente procura agrupar elas e proteger essas entregas da variabilidade. É esperado que, quanto maior seja o nível de incerteza e quanto maior a variabilidade esperada, que a gente faça esse ajuste no tamanho dessas seguranças. Inicialmente, a gente tem um tamanho que nós consideramos bom o suficiente dentro de uma implementação, mas que, com o passar do tempo, ele vai sendo ajustado de acordo com a realidade. Mas uma coisa é certa e é uma condição sine qua non. Por experiência, nós conseguimos claramente identificar que essa segurança, esse nível de proteção em relação à incerteza, quando ele é deixado dentro das tarefas, normalmente ele é perdido por uma série de características, porque como nós sabemos, ou como as pessoas que estão executando essas tarefas conseguem identificar que essa segurança está lá, normalmente elas começam as tarefas o mais tarde possível, e começando o mais tarde possível, elas terminam extraindo essa segurança da tarefa. Então, o Dr. Goldert chamava isso da síndrome de estudante, né? Ou seja, eu tendo a deixar o início da tarefa para o mais tarde possível, considerando o tempo de execução. E aí, se a variabilidade que você estava esperando, ela realmente acontece, aonde ela vai acontecer? Quando você está executando, não quando você está esperando. E quando você está executando, se você começou o mais tarde possível dentro do tempo esperado daquela tarefa, quase que impreterivelmente você vai atrasar a entrega dela. E quando você atrasa a entrega dela dentro de um cronograma determinístico, você está transferindo esse atraso para o restante do cronograma. O Dr. Goldert sempre falou, nós terminamos perdendo as oportunidades de ganho, porque não adianta você entregar antes as suas tarefas, porque esse ganho ele não é traduzido num ganho do projeto, mas as perdas sempre são. Então, se você analisar uma cadeia de um projeto e entender que você só consegue transferir o que você perde, não o que você ganha, você tem o primeiro grande problema nos chamados cronogramas determinísticos, né, onde você tenta atribuir datas de início e fim para cada uma das tarefas. E é muito provável que as seguranças embutidas dentro dessas tarefas terminam sendo perdidas, e em terminando de serem perdidas, elas terminam causando um impacto muito severo dentro do cronograma. Você entra dentro de um loop de replanejamento e execução,
Ao longo do cronograma, no tempo inteiro do cronograma, você entra dentro desse loop de replanejar e executar várias vezes. Por quê? Porque você está tentando reacomodar as seguranças e tentando reacomodar o cronograma frente à realidade. Um cronograma planejado e executado dentro da corrente crítica e dentro dos pressupostos de TOC, ele automaticamente se ajusta à realidade pelo consumo desses pulmões. Então, as necessidades de replanejamento elas são muito menos frequentes e mesmo quando necessárias, elas não são tão não impactam tão severamente as datas de entregáveis quanto nos cronogramas padrões, né? Ou seja, a loira do banheiro, ela não existe. O que existe é muito trabalho, muita dedicação, estudo, mão na massa. Meu caro Ricardo, eu agradeço imensamente e de forma muito verdadeira, mais uma vez, pelo seu tempo e pela sua generosidade de compartilhar aqui tantos anos de tanto estudo e tantas implementações, todas elas muito bem sucedidas. Meu muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Fernando. Sempre um prazer estar aqui. Sempre um prazer falar de TOC, sempre muito bacana falar de TOC em projetos, uma área que eu tenho uma atração particular, porque eu acho que é onde a gente termina pagando o preço. Eu já tive envolvido em vários projetos, sei qual é o nível de tensão, que quando os projetos começam a chegar no final o horizonte começa a não ficar mais próximo como deveria, e o estresse que isso gera, e muitas vezes o sofrimento que isso gera pessoalmente e dentro das empresas, dentro das companhias, dentro das organizações. E eu acho que existem ferramentas para amenizar essas condições. Eu entendi e me aproximei de TOC em projetos justamente por ter passado essas dores muitas vezes como responsável, como um gestor de projetos e entender o quanto essas dificuldades nos afetam pessoalmente e profissionalmente, né? Nos fazem perder sono, nos fazem passar as noites dentro da obra, dentro do escritório, dentro da fábrica e nem sempre esse esforço todo se traduz em ganho. Eu acho que TOC ajuda muito a gente a materializar esses esforços e organizar eles para que a gente consiga ter uma vida menos estressante dentro do ambiente de projetos. Que no final, toda essa aceleração, ela é muito boa do ponto de vista de retorno para a empresa, para a organização, mas eu entendo que ela também traz uma tranquilidade, ela traz um sentimento de menos pressão para dentro das equipes. Eu acho que para os gestores de projetos que já sabem o quanto sofridas passar 1, 2, 3 dias virando noites dentro do cliente para colocar um projeto em pé e nem sempre tem o reconhecimento no final lá que isso foi feito, né? Todo esse sangue que precisou ser feito. Eu acho que o TOC organiza um pouco mais esse ambiente e traz uma tranquilidade, um pouco menos de estresse, pelo menos, para as pessoas que participam de projetos. É por isso que me aproximei da área e sempre gosto de falar sobre ela. E essa sua fala, que nos remete ao fechamento desse vídeo, vai totalmente ao encontro da introdução do capítulo 1 do livro TOC Thinking, que nós começamos a estudar ontem. Se você ainda não faz parte do grupo de estudo, se junte a nós. Não posso deixar de fazer meu jabá, Ricardo. Vai totalmente ao encontro quando o Ishai, ele abre aspas. A meta definitiva das organizações é crescer com estabilidade e harmonia. Então, a teoria das restrições em gerenciamento de projetos, inclusive, contribui para o atingimento da meta das companhias. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Até a próxima. I'm so proud of you and I just wanna share the love. I'm so proud of you and I just wanna share the love.